Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós somos privilegiados. Nós podemos compartilhar da palavra, a gente pode professar a nossa fé de uma forma pública. Nós podemos estudar a nossa palavra, nós podemos confessar, podemos falar, comunicar às outras pessoas de uma forma livre, ainda, né? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje a palavra que eu quero compartilhar aqui com vocês, deixa eu só arrumar aqui minha câmera. Algo que o Senhor colocou no meu coração é referente à ótica de Deus. Como que Deus nos vê, como é que Deus enxerga cada um dos seus filhos. E não só isso, mas como Deus enxerga o nosso comportamento, o nosso posicionamento nele. Como que, através das Escrituras, a gente consegue ter um pouquinho mais desse discernimento de como é que o Senhor ele nos vê. E eu separei alguns textos aqui, quero compartilhar com vocês, e quero tentar formular um pensamento, uma ideia, e cada um de vocês eu peço que também medite sobre essa palavra, porque talvez a maneira com que o Senhor revele ao meu coração, talvez não vai ser da mesma forma que Ele vai revelar o seu, mas eu tenho certeza que de alguma forma Ele vai falar ao seu coração, principalmente para o momento em que você está vivendo, ou talvez para o momento que você já viveu, ou talvez vai servir de exemplo para algum momento em que você ainda vai viver. E chegando nesse período, você vai se lembrar do que o Senhor tem falado nesses dias. Amém? Gostaria de compartilhar um texto com vocês, então, vamos um texto, que é um texto que acredito que todo mundo conhece, que fala de Davi, e está lá em 1 Samuel, no capítulo 16. A gente sabe de toda a história, todo esse contexto, de como que sucedeu, né? O profeta foi até a casa da família de Davi, e lá ele foi procurar, então, aquele que seria o ungido do Senhor, aquele que o Senhor pediu para que ele ungisse. Só que chegando lá, o que ele pensou? Quando ele viu o primeiro filho, ele achou, é esse, né? Por quê? Ele olhou com os olhos dele, viu o rapaz, imaginou que talvez aquele, pelo porte, pelo que ele tinha visto com os seus olhos, talvez seria ele o escolhido do Senhor. E eu quero ler aqui esse texto, 1 Samuel 16, a partir do versículo 6, para a gente entender um pouquinho de como que funcionam as coisas com o Senhor. A gente já, ao longo desse ano, a gente vem estudando, vem vendo que o Senhor ele faz de algumas formas, algumas coisas ele faz, na maioria, né? Ele faz diferente do que nós fazemos, do que nós pensamos, ou de como nós agiríamos. Eu vejo que o Senhor ele tem nos alertado para isso, para a gente sempre tentar buscar um outro olhar, ou seja, o olhar dele e não nosso. Versículo 6 vai dizer assim, ó, e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está adiante, ou seja, na frente, com os olhos, porém o Senhor olha para o coração. E quando eu li esse texto aqui, eu comecei a buscar algumas outras referências, né? Porque quando a gente vê um texto, não basta a gente pegar só um texto em si, ministrar só sobre ele, não buscar alguma outra referência também que o Senhor haja da mesma forma, né? E eu vou ler alguns outros textos aqui que vai trazer justamente uma clareza sobre isso. Vai mostrar um padrão desse comportamento do Senhor, de como é que ele age, né? Então aqui o Senhor já nos deu uma direção acerca de como é que ele vê o homem, né? Que ele repara não o físico, né? Mas sim o seu coração. E isso também, para a gente ver a grandeza do nosso Deus, que isso não se aplica só ao homem, porque muitas vezes a gente acha que isso se aplica somente ao homem, somente ao terreno, ao humano, mas isso se aplica também aos anjos.
Eu quero compartilhar aqui um texto com vocês que vai falar sobre Lúcifer, né? Que ele é um anjo caído, né? Mas ele não deixa de ser um anjo. O texto está em Isaías 14, a partir do versículo 12. Isaías 14, 12. Ele diz assim: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã. Algumas versões vai dizer assim, ó Lúcifer, estrela da alva, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitaste as nações. E tu dizias no teu coração, olha só, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Versículo 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Vê que aqui o Senhor está falando do anjo, mas está dizendo assim que ele dizia no seu coração. Ele não chegou nem a comunicar verbalmente. Então imagina, irmãos, se nós fomos feitos um pouco menores que os anjos, e o Senhor conhece o coração dos anjos, como que ele não vai conhecer o nosso coração? Até porque, irmãos, através das Escrituras a gente sabe que o Senhor ele nos conheceu antes mesmo da fundação do mundo. Antes de nós ter esse corpo físico, enquanto éramos só espírito, o Senhor já nos conhecia. Então ele já nos conhece de longa data, né? A gente não precisa ficar escondendo a idade. Temos muito mais idade do que a gente imagina. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos dar sequência aqui, falando novamente sobre esse anjo. O texto está em Ezequiel 28. Observe esse texto aqui. Ezequiel 28, o versículo a partir do 14. Vai estar dizendo assim: Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andava. Então, ou seja, não era qualquer anjo. Era um anjo que tinha uma posição. Ele foi chamado para cobrir, ou seja, ele tinha cobertura de Deus, ele tinha total autoridade sobre aqueles que o serviam. Então, não era qualquer um. Versículo 15. Ele diz assim: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, aqui eu já observo nesse texto, primeiro, era perfeito. Então, imagine a pessoa perfeita em todos os seus caminhos. E aqui eu vejo como que o Senhor ele viu iniquidade nele. Se antes, naquele outro texto, ele falou que ele viu o coração. Então, não foi pelo agir. Foi antes mesmo de agir, o Senhor identificou. E aí ele diz aqui: na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Olha só. Perdeu a mansidão, se encheu de violência. E pecaste. Por isso te lancei profano do monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Olha o versículo 17, o que ele diz? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis tipus, para que olhem para ti. Ou seja, uma forma de o Senhor envergonhar este anjo caído. Então veja, uma pessoa que era perfeita nos seus caminhos, mas permitiu com que a sua beleza subisse ao seu coração. E o Senhor imediatamente, ele não olhou para a beleza externa. Talvez o anjo pode ter se olhado e visto como eu sou belo. E o Senhor identificou já na raiz, no seu coração. E já tomou providências. Então, irmãos, eu creio
que aqui a gente consegue já construir uma base de como o Senhor ele nos vê. Qual é a intenção que nós passamos para o Senhor? Se a gente tenta realmente passar uma intenção da parte externa, ou a gente tenta mostrar para o Senhor o nosso coração. Agora, o detalhe, não tem como nós escondermos nada do Senhor, principalmente o nosso coração. E se ele olhar para o nosso coração, o que ele vai ver? Qual é a intenção do nosso coração? O que está escondido aqui dentro que do lado de fora a maioria das pessoas não consegue ver, mas que o Senhor vê? O que está guardado aqui ainda que ainda não veio para fora? Então isso também me faz eu refletir que às vezes a gente acaba buscando a nossa aprovação em pessoas, quando na verdade o que importa é se nós teremos essa aprovação do Senhor. Veja que aqui o primeiro filho que apareceu, o Senhor já tinha o rejeitado. E aí eu fico pensando o que esse rapaz fez para que o Senhor já o rejeitasse. Porque não relata, não tem nada externo. Mas eu fico me pensando o que o Senhor viu no coração desse moço para de antemão já ter rejeitado. Então não se preocupe com os homens, vocês vão te aprovar, vocês vão te reprovar. Porque o homem, normalmente, ele vai te aprovar e vai te reprovar por aquilo que ele vê no externo. Mas o mais importante a gente vê aqui é o que o Senhor, ele vê em nós. Se é ele que vai nos aprovar. E o Senhor, ele vai olhar o nosso coração. A gente pode ser perfeito nos nossos caminhados. Mas se a gente deixar com que a soberba entre no nosso coração, tenho certeza que nós não vamos ter um bom fim. Por fora nós vamos estar belos, assim como o anjo se achava. Nós vamos achar que estamos com belas obras, mas por dentro a gente não tem vida, não gera vida, não transmite vida. E aí, aos olhos humanos, eu fico pensando, o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar quando um homem de Deus ou quando uma mulher de Deus como nós vamos proceder? Porque aqui o Senhor ele escolheu Davi. Mas aí eu fico pensando, o que as pessoas pensaram de Davi quando ele errou com Batseba? Quando ele adulterou? O que a gente pensa quando você vê um homem de Deus que foi chamado pelo Senhor e daqui a pouco você vê ele errar? O que falar de Abraão, né, que permitiu Abimeleque tomar Sara por esposa? E esse texto aqui eu achei tão incrível que a gente não entende, né, muito como que o Senhor ele faz as coisas. Mas observando esse texto aqui, ao meu ponto de vista, eu vi que Abraão fez errado, porque ela já era sua esposa. Só que o Senhor repreendeu Abimeleque. E ainda disse, vai lá, restitui a esposa e pede para que ele ore por você. Agora imagine você, vendo um homem de Deus errar, põe a sua vida em risco, e ainda o Senhor diz para você, vai lá, te conserta com ele, e pede para que ele ore para que não se suceda nada com você. Olha que coisa louca. Aos nossos olhos humanos, isso seria algo correto, irmão? Eu creio que não. Mas e o que falar das decisões do Senhor? Como que nós vamos contradizer a vontade do Senhor? E aí, irmãos, eu comecei a pensar em algo que eu vejo que o Senhor ele não está do lado dos certos. É meio complicado de falar isso, né? Ele não está do lado dos certos, mas ele está do lado dos seus, independente se eles estão certos ou errados. Porque quem vive no certo e no errado somos nós. Nós aqui ficamos olhando e avaliando se o irmão está certo ou se o irmão está errado a partir da nossa ótica. Mas o Senhor, ele vive na vontade dele. Então, o que pode ser errado para mim, talvez pode ser a vontade do Senhor. O que pode ser certo para você, pode não ser a vontade do Senhor. E você, achando que está fazendo certo, está sendo reprovado pelo Senhor. Então, o que me importa
é eu achar se eu estou fazendo certo ou errado, ou se eu estou fazendo a vontade do Senhor. Se eu estou fazendo com o coração correto, apresentando meu coração correto diante do Senhor, para aquilo que eu estou me propondo a fazer. Então, isso precisa ficar bem claro, para que a gente mude a nossa ótica, em olhar entre certo e errado. E ainda, muitas vezes, claro, que a palavra, as escrituras sagradas, elas são um norte para nós. Elas nos dão uma direção. Mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que ele direciona cada um de nós. Então, sim, nós temos as escrituras, mas o Espírito Santo também vai falar individualmente com cada um. Porque se você pegar, tem muitos exemplos na Bíblia que muitos homens de Deus fizeram coisas que ele pôde fazer e outros não puderam. Como é que a gente explica? Fica um pouco complicado, né? Mas quando a gente começa a olhar com a ótica de Deus, que a gente olha para a nossa vida e vê que, às vezes, o irmão pode achar que a gente esteja fazendo errado, mas a gente tendo plena certeza de que está fazendo a vontade do Senhor, basta. E sabendo com que coração eu estou fazendo aquilo. Por isso que, às vezes, muitas coisas a gente acaba não entendendo por que o irmão toma tal atitude, ou outro irmão faz... Porque, às vezes, a gente não entende o que ele combinou com o Senhor no secreto. Desde que, claro, irmão, né, tenhamos essa comunhão com o Senhor. Nós não podemos agir de qualquer forma de livre e espontânea vontade, conforme a nossa vontade, conforme nós achamos que é certo, e dizer assim, não, eu combinei com o Senhor. Então, a gente tem que ter essa atenção. Glória a Deus. Padre seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, o versículo 39. Vai dizer assim, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos. E segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. E agora, irmãos, se só o Senhor conhece o coração de todos os homens, no seu íntimo, como que nós vamos identificar se um homem ou uma mulher ela é uma pessoa verdadeira no Senhor ou com o Senhor? Como nós podemos identificar se a gente não conhece no seu coração? Lendo esses textos aqui onde que o Senhor fala sobre conhecer o coração, primeiro que o Senhor ele nos gerou em espírito e depois nos criou, nos formando do pó da terra. Então não há ninguém que nos conheça mais do que ele. Mas o Senhor, além de nos ter criado, ele também passou tempo conosco. E assim como você, quando passa tempo com o seu filho, você sabe identificar muitas coisas com o seu filho. Você sabe se ele está bem, se ele não está, se ele está quieto demais, se alguma coisa aconteceu, você sabe identificar. Então, eu creio que o Senhor também, por ele ter essa comunhão conosco, ele sabe identificar o nosso coração. Então, irmãos, não tem como a gente ver o coração sem ter pelo menos o mínimo de convivência. O Espírito Santo ele pode te revelar, ele pode te dar a instrução, ele pode te dar alguns alertas, mas é no convívio que você vai vendo o coração da pessoa. E como que você vai ver se essa pessoa é uma pessoa verdadeira? Pelo que ela tem, pelos seus frutos, pela forma de agir? Como que eu posso identificar? E tem um texto que diz assim, em Lucas 6, 44. Lucas 6, 44, que diz assim, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uva dos abrolhos. 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração,
tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E alguns textos vão dizer assim, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, é mais ou menos por aqui. Então, nós precisamos ter cuidados ao olharmos somente para a aparência, sem a gente conviver ou sem a gente ter um contato mínimo. Eu mesmo confesso que eu já tive em uma situação assim. Eu me lembro que nós fomos para o Rio Grande do Sul e nós acostumados, né, com a igreja onde nós congregávamos, que era uma igreja que passava, digamos assim, uma igreja maior, né, que tinha um certo glamour. E chegamos no Rio Grande do Sul e fomos numa igreja lá e cheguei e me deparei assim com a igreja cheia de mato na frente e chegaram em cima da... E aquilo, sabe, parece que... Mas o quê? Olhando com os olhos humanos, né? Os pastores chegaram lá, assim, nos receberam super bem. Mas vê que como a gente olha com esse olhar humano, um olhar carnal. E aí cheguei nessa igrejinha, quando eu pisei dentro dessa igreja, na hora que, no momento que eu entrei e o pastor veio conversar comigo, nesse momento o Espírito Santo já me pegou. Nesse momento. E foi o culto inteiro, o Espírito Santo falando comigo, e foi algo assim tremendo, que já fazia tempo que eu não vivenciava, não experimentava. E eu vejo que muitas vezes a gente deixa de experimentar ou deixa de ter essa comunhão com o Senhor, deixa de receber do Senhor por conta daquilo que a gente vê, pela aparência. Assim como talvez olharam para Jesus, mas esse não é o filho da Maria, José. Então, irmãos, hoje o Senhor ele tem nos chamado a atenção para quê? Para que a gente tenha uma atenção especial com a nossa ótica, com o nosso olhar natural, para que a gente não deixe de viver o sobrenatural. A gente não deixe de experimentar o sobrenatural por causa daquilo que a gente vê. Isso dificulta a gente aumentar a nossa fé, dificulta até mesmo a gente ter fé. Porque se eu me concentro somente naquilo que eu vejo, a fé é justamente o contrário. É aquilo que eu não vejo, aquilo que ainda não vê existência, mas eu creio que vai vir. Agora, se eu olho só com os olhos naturais, como que eu vou chamar isso de fé? Sendo que nem tudo que eu vejo às vezes me agrada ou nem sempre me favorece. Às vezes eu olho para uma situação, eu vejo que aquela situação não está me favorecendo, não me agrada aquela situação. Mas eu vejo que é o momento perfeito para que o Senhor se manifeste. Assim como que aconteceu com Davi. Todo mundo, eu creio que eu deve ter olhado, mas é o menor da casa. É um pastor de ovelha. Mas esse foi o que o Senhor escolheu por conta do seu coração. Então eu vejo que o Senhor ele sempre age de uma forma em que a gente não espera, justamente para parece que contrapor essas ideias no mundo. Quando a gente diz, não tem mais jeito, não tenho mais possibilidade nenhuma, aí que o Senhor age. E eu vejo que eu fico pensando assim, por que o Senhor, ele, com a maioria das pessoas, ele age dessa forma? Que não é nem nos 48 do segundo tempo, é nos 50, nos 60 do segundo tempo, é quando acabou o jogo. O Senhor vem e age. É justamente para tirar esse controle das nossas mãos. Porque se tudo que a gente for fazer, a gente faz através daquilo que a gente vê, se torna tudo algo natural. É algo que nós conseguimos fazer com o nosso braço. Isso de forma alguma a gente vai estar dando glória para o Senhor. Agora, pode ver que quando você redireciona o seu coração da maneira correta, e mesmo sendo algo que você consegue fazer, você direciona a glória para o Senhor, ou pede para que o Senhor venha fazer, tomar conta, que o Senhor intervenha, você coloque, Senhor, é o Senhor que vai estar fazendo, é o Senhor que está proporcionando, o Senhor não deixa mais terminar o jogo para agir. O Senhor joga junto com você. Mas é um processo nas nossas vidas, até que a gente consiga confiar no Senhor plenamente. Então, através dessa experiência que eu tive nessa igrejinha, muita coisa caiu sobre a minha vida. E foi através desse local que o Senhor nos deu uma direção, ao qual nós já fazia 1 ano que nós estávamos orando.
Agora imagina, irmão, se eu tivesse chegado nesse local e tivesse ido embora por não ter gostado do que eu tinha visto. Então, o Senhor me alerta para isso, para que a gente cuide com o que a gente está vendo e aquilo que a gente está vendo roube aquilo que nós vamos receber do Senhor a partir daquilo que a gente está vendo. E observe uma coisa, os homens de Deus que nós temos relatados na Bíblia, vou citar aqui alguns que eu deixei anotado, a maioria deles, eles não são lembrados pelo seu externo, pelo seu exterior, mas são lembrados por aquilo que eles se tornaram. Por exemplo, Abraão. Abraão era muito rico, mas hoje ele é lembrado pela sua riqueza? Não, mas é lembrado como pai da fé. Esaú e Jacó. A Bíblia diz também que Esaú também era muito rico. Jacó também se tornou muito rico, mas não são pelas suas riquezas, pelo seu exterior que são lembrados. Um é lembrado por aquilo, pela sua perseverança, e o outro é lembrado por desprezar a sua primogenitura. Coisas internas, atos, formas de agir. Moisés chega a ser engraçado, né, irmãos? Porque Moisés, ele nasceu escravo, mas hoje ele é lembrado como libertador. E como que o Senhor faz dessa forma? Como que o Senhor faz? Talvez você que já pensou, se você estiver com um casamento destruído e daqui a pouco o Senhor dizer assim que você vai ser referência para casais? Como? Aí você olha, você não consegue enxergar. Mas é porque você não consegue compreender, entender o seu coração. E aí o Senhor faz você passar por muitas situações para ele poder revelar o seu coração para você mesmo, porque ele já conhece o seu coração. Aí você pode estar quebrado financeiramente, e o Senhor diz assim, você vai ser um abençoador. Mas como, Senhor, eu não consigo nem prover para mim mesmo? Mas é assim que o Senhor faz. A gente vê pelos homens da Bíblia. Jó. Esse aqui é um clássico, né? Veja que o Jó ele tem dois estágios. Um antes daquela mudança, daquela experiência com Deus, e temos um Jó depois, onde ele diz que eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu te conheço. Então nós temos um Jó antes e temos um Jó depois. As duas situações, Jó era muito riquíssimo. Era um dos homens mais ricos que existia. Mas quando nós lemos os textos, quando nós falamos de Jó, não é sobre isso que nós nos referimos, do que nós lembramos. Não é sobre a riqueza dele que pregamos. Não é sobre o seu exterior que nós pregamos, mas sim quem ele se tornou através da experiência, através do Senhor mostrar o coração dele para ele mesmo. Então, irmãos, eu creio que é um tempo que a gente tem um cuidado sobre as coisas que nós temos visto, sobre quem nós temos acompanhado, quem nós temos observado, para que a gente olhe com essa ótica da parte do Senhor. Essa semana nós ministramos sobre o partir do pão. Nós comentamos aqui sobre um menino em João 6, capítulo 8, versículo 8. Diz que um menino veio e trouxe aquilo que ele tinha. Porém, o discípulo olhou para os pães e peixe e disse, o que é isso diante da multidão? Olhos carnais. Mas aquele menino teve um olhar espiritual. E eu creio que o Senhor viu o coração dele porque foi generoso, foi espontâneo, porque em nenhum momento o Senhor pediu para ele. Então, observe a diferença de um olhar e o outro olhar. Se o Senhor fosse dar bola para o que o discípulo falou, uma multidão não seria alimentada. Mas como o Senhor observou o coração do menino, uma multidão foi saciada. Então, perceba que às vezes a aparência pode ser uma armadilha, um laço, para que a gente deixe de viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva. Temos que tomar esse cuidado. E se falando, de árvore e fruto, nós temos que ter esse cuidado.
Porque se a gente olhar, às vezes, uma árvore e ela ainda não tem fruto, o que que eu posso fazer? Buscar quem entende de árvore para ver que árvore, que fruto que vai vir daquela árvore. Ou eu posso simplesmente podar essa árvore e mais para frente eu saber que aquela era uma árvore boa, com bons frutos, e eu não poder usufruir. Então, talvez a árvore que nós estamos falando, as pessoas que às vezes traz a palavra e tal, como a gente sabe que cada semana um irmão traz a palavra aqui, às vezes a gente pode olhar e pode não dar tanto valor. Ah, mas não sei se essa árvore tem frutos. Irmãos, a árvore talvez ainda ela pode não ter o fruto, mas isso não classifica como uma má árvore ou como uma árvore ruim. Talvez ainda só não chegou o tempo dela gerar o fruto. Talvez ela precisa ser podada, precisa ser adubada, precisa ser cuidada para no seu tempo certo ela gerar os frutos. Mas aí qual que é a minha atitude diante disso? É eu olhar com o meu olhar natural e chegar já com um machado preparado do lado da árvore? Ou ao invés de eu querer cortar, podar essa árvore, então eu vou ajudar e cuidar dela. Eu vou podá-la, podar os seus ramos, seus galhos, vou adubar essa árvore para que no momento certo ela dê o fruto. E se a gente for pensar a fundo, raramente a árvore come do seu próprio fruto. A árvore não come do seu próprio fruto. Muitas vezes você pode desprezar a árvore que mais para frente você vai se alimentar dela, simplesmente por conta da ótica, por olhar com os olhos normais naquele momento e não conseguir ver além, ver com a ótica do Senhor, que é olhar o coração. Se a árvore não tem fruto, o que eu posso fazer? Eu posso chamar alguém que entenda de árvore e pedir: que árvore é essa? Que fruto ela vai gerar? Ah, essa vai gerar tal fruto. Bom, ela não tem fruto ainda, mas então eu vou cuidar, porque mais para frente eu sei, ela pode gerar. Ela pode não ter uma boa aparência agora, mas o que eu posso fazer? Colaborar para que essa árvore venha estar com boa aparência, estar com bem cuidada, bem protegida, para que ela possa gerar. Então, o Senhor nos chama hoje, irmãos, para esse alerta, para nós observarmos isso. Com que olhar nós temos olhado para os irmãos, para aqueles que o Senhor chamou, não nós. E quando eu falo os que o Senhor chamou, não estou falando só nós, tanto eu quanto a Fabiana. Estou falando cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma participação grandiosa no ministério. Cada um de vocês leva à frente algo, alguma parte, alguma área desse ministério. E nós precisamos ter esse cuidado no olhar. Porque talvez o que eu estou vendo não é a mesma coisa que o Senhor está vendo. O Senhor está vendo um grande coração aí dentro. Mesmo que os irmãos, às vezes, podem não estar vendo grandes coisas. Mas o que importa é o que o Senhor está vendo aí dentro desse peito. Qual é a intenção do seu coração? Amém, irmãos? Isso faz com que a gente também reflita em cada ação que nós formos fazer, se nós estamos fazendo com o coração correto. Primeira coisa é pedir para que o Senhor alinhe o nosso coração com Ele. Porque em Provérbios a Bíblia nos aconselha que de tudo nós guarde o nosso coração. Porque é de lá que é para lá. É focado no coração que o Senhor está olhando. E é de lá que Ele vai saber se são boas ou más as intenções que nós temos para o caminhar com Ele. Amém, irmãos? Que você possa refletir sobre esta palavra. Que assim como o Senhor fez eu refletir muito, muito, naquele dia onde eu me encontrei naquela igreja, que aparentemente te não dava nada, mas o Senhor fez eu mudar a minha ótica sobre aquilo. Então, que o Senhor também fale ao seu coração, que Ele coloque a ótica dele no seu coração, que Ele permita com que você tenha o olhar dele, que você não veja o certo e errado, mas veja a vontade do Senhor, porque talvez o que seja certo para você
não é a vontade do Senhor. Amém? Quero chamar aqui a Fábio para que a gente possa ceiar junto. Muitos diziam, podia haver alguma coisa boa de onde Cristo veio? Pelo seu olhar. As pessoas olhavam para Jesus e não criam que dali podia sair algo bom. Só que hoje, o que o Senhor tem revelado aos nossos corações é a nossa salvação, é a nossa eternidade. É o que nós participamos todo mês, que é a ceia. Veja, de um lugar tão simples, de uma pessoa extremamente simples, mas que simplesmente fez toda a vontade do Pai. Coração. Até porque aquele corpo é voltar ao pó. Então a aparência de nada serve. Agora, nós vamos receber um corpo glorificado da parte do Senhor. Mas para isso nós precisamos andar com o nosso coração de acordo com a vontade dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos tirar graça, te louvar, te agradecer pelo pão da simplicidade, da humildade, da misericórdia, que é o corpo de Cristo. Esse corpo que foi partido por nossa causa, por aqueles que olham o exterior, por aqueles que não merecem. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, nos permitiu ter clareza do que envolve toda a situação que o Senhor cria, o oposto daquilo que a gente vê. Então nós glorificamos o teu nome, Pai, pelo corpo de Cristo, pela tua misericórdia e bondade, por esse imenso favor que o Senhor nos fez. Nós consagramos o pão, que é o corpo de Cristo, e fizemos isso, Pai, sempre em memória dele, até que ele venha. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço por cada irmão que está participando aqui, Pai, por o Senhor ter se revelado a ele e ter dado a oportunidade também de estar compartilhando do corpo de Cristo. Nós somos eternamente gratos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todos nós podemos participar do pão. Glória a Deus. Da mesma forma, quando a gente olha, é um simples suco de uva, nosso olhar natural, mas a gente sabe o poder que tem quando ele comunica com o mundo espiritual, que é uma nova aliança, se remete à nossa eternidade, como nós entraremos na eternidade. E agradecemos e louvamos ao nosso Senhor Jesus por ter derramado o seu sangue, que clamou por nós diante do Pai. Pai, nós consagramos o suco da videira, o qual representa o sangue de Cristo. E nós glorificamos o teu nome e agradecemos pela tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, podemos todos nós participar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai de amor, Deus eterno, Deus que tudo sabe, Deus que conhece os nossos corações, Pai de intimidade, Pai que nos conhece e nos guarda, que sabe tudo antes mesmo de nós falarmos, Pai que nos conhece nos mínimos detalhes, o Pai que nos gerou, o Deus que nos formou do pó da terra, e sabe de todos os nossos defeitos, das nossas qualidades, do qual nós não podemos nos esconder, do qual nós não podemos enganar, do qual nós somos totalmente transparentes. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua presença, pelo teu poder. Eu te peço, Pai, assim como o Senhor, quando fez os céus e a terra, e o Senhor disse, haja luz, eu quero declarar luz sobre a vida de cada irmão que está ouvindo, para que tenha clareza sobre a vida de cada um. Eu quero declarar, Pai, a tua palavra sobre a vida de cada irmão, porque foi com a palavra que o Senhor criou todas as coisas. Quero declarar também o teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida de cada irmão,
porque era ele que pairava sobre a face do abismo. Era ele que estava lá no princípio, foi ele que deu o fôlego de vida, foi ele que gerou essa vida. E eu quero declarar a luz, o Espírito e a tua palavra sobre a vida de cada irmão, Pai. Que teu infinito amor e bondade, a graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos os irmãos, para a honra e glória do nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vocês têm uma semana tremenda na presença do Senhor. Lembre-se de sempre alinhar o seu coração com Ele, para a honra e glória sempre dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma excelente semana e até uma próxima.